Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao módulo 7, nossa primeira aula, Expressões Algébricas. Galera, esse é o módulo mais importante do meu curso. Pelo amor de Deus, garanta pra mim que você tá com todos os pré-requisitos formados, toda a sua base dos outros módulos anteriores na ponta da língua, para que você possa aproveitar o máximo possível esse módulo. Se por acaso você bater o olho em algum módulo e você viu que você não está bem, que você não está dominando direito, reveja, volte lá, aplica a técnica, de metodologia do professor Pierre Luigi para que você possa estar pleno, perfeitamente em condições de entender as aulas desse módulo, bem como de aplicar tudo que a gente já viu nos nossos exercícios. Simbora então! Galera, nós chamamos de expressões numéricas tudo aquilo que tem mais de duas operações ao mesmo tempo. Por exemplo, 5 mais 4 menos 7. Já tem duas operações aqui, uma de adição e uma de subtração. Poderia ser até duas de adição. 6 menos 2 vezes 9 tem multiplicação e subtração. Aqui tem potência, subtração e multiplicação, ou seja, tudo isso daqui são expressões numéricas. Mas são expressões numéricas porque, além de envolver mais de uma operação, só tem números. Quando a gente leva para expressões algébricas, é a mesma ideia. Só que, nas expressões algébricas, você vai encontrar pelo menos uma letra. Só uma já garante que a expressão é a expressão o quê? Expressão algébrica. Primeiro tipo de classificação das expressões algébricas. Monômios. O que são monômios? São expressões algébricas que têm somente multiplicação entre os seus termos. Além de ter só multiplicação entre os seus termos, as variáveis, que são as letras, só podem ter expoentes naturais. O que isso acarreta, professor? As variáveis com somente expoentes naturais vai levar a duas consequências. Vai fazer com que o monômio não tenha variável no denominador e não tenha variável dentro de raiz. Por quê, professor? Porque é o seguinte, potência com expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso faz, então, com que a variável vá lá para o denominador. Então, isso não pode acontecer em monômios. Outra coisa, potência com expoente fracionário. Vai fazer com que a incógnita fique dentro de raiz. Isso também não pode acontecer para monômios. Alguns exemplos de monômios e suas interpretações, que é o mais importante. Pensei em um número. X é a letra mais utilizada para representar números desconhecidos. Mas uma ideia importante é que esse x, esse número que eu pensei, ele pode ser escrito como 1 vezes x. Por quê, professor? Porque qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Então, quando você tem uma letra sozinha, representando um número desconhecido, tem um 1 escondido lá. E nós vamos fazer esse 1 aparecer sempre quando for necessário para facilitar a nossa explicação. Pense em um número. Multiplique por 2. 2 vezes x. Ou melhor, isso é o dobro de um número qualquer. Isso é o mais importante. A expressão que representa o dobro de um número qualquer pode ser dada por 2x. Ou seja, o vezes que está entre o número e a letra não precisa aparecer. Pense em um número. Multiplique pelo quadrado de outro número. E multiplique esse resultado pelo cubo de outro número. Opa! X vezes y ao quadrado vezes z ao cubo. Opa, tá legal. O que eu posso fazer? Posso ocultar o sinal de vezes também quando nós estamos tratando com duas letras seguidas. Claro que essas letras multiplicadas. Esse vezes, então, ele pode também ser ocultado. Mas, professor, você falou que monômios era só multiplicação entre os termos? Uai, y ao quadrado é y vezes y. Continua sendo só multiplicação. A metade de um número qualquer. Opa, x dividido por 2. Só que nós não escrevemos na maioria das vezes assim. Nós escrevemos na forma de fração, x meios. E aí a gente pode pensar, uai, professor, mas é divisão, não é multiplicação? Não, meu jovem, tem multiplicação aqui também, o 1 está aqui escondido. Então isso pode ser escrito como meio vezes x. O vezes não precisa aparecer, meio x. Todas essas expressões são expressões algébricas que só têm multiplicação entre os seus termos. Então todas elas nós chamamos de monômios. Mas muito mais importante é a interpretação que nós temos delas. Um número qualquer
o dobro de um número qualquer, um número multiplicado pelo quadrado de outro multiplicado pelo cubo de outro terceiro número. E aqui nós temos a metade de um número, beleza? Para os exercícios, fique atento para palavras como terça parte, triplo, quarta parte, quádruplo, quinta parte, quíntuplo, cubo de um número, quarta potência de um número, quinta potência de outro número, tá ok? Tudo isso nós vamos trabalhar nas nossas listas de exercícios. Agora, 3 coisas muito importantes sobre monômios: coeficiente, parte literal e o grau desse monômio. Coeficiente é a parte numérica desse monômio. Parte literal é a parte algébrica desse monômio. E o grau é a soma dos expoentes da parte literal desse monômio. Então vamos ver como é que fica aqui. O coeficiente desse primeiro monômio já fiz aparecer. É o número 1, parte numérica do monômio. Opa, beleza. E a parte literal é a parte o quê? É a parte algébrica. Então é somente o x. O grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. A parte literal é x, o expoente que está escondido aqui é 1. Então o grau desse monômio também será 1. Mas perceba, é 1 por causa do expoente e não por causa do coeficiente. Letra B. O monômio já tem a sua parte numérica exposta. Então o coeficiente é 2. A parte literal é a parte algébrica, x. E a parte do grau, que é a soma dos expoentes da parte literal, que é somente 1, vai me dar que o grau desse monômio é 1. Letra C. Coeficiente. Lembra que ele não está aparecendo? Eu posso fazer aparecer? Então, o coeficiente é da mesma forma que na letra A. É o coeficiente 1. A parte literal, você pode pensar, ué, professor, número. Não vai fazer parte do coeficiente, não? Não. Por quê? Porque esse y ao quadrado é da parte literal. É y vezes y. Ele só está indicando quantos y estão sendo multiplicados. Então, tudo isso vai fazer parte da parte literal. E o grau, professor? O grau é a soma dos expoentes da parte literal. Então, aqui o expoente que não aparece é 1, aqui já apareceu 2 e aqui 3. Soma tudo isso. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, o grau desse terceiro monômio é 6. Para terminar, qual que é o coeficiente desse monômio? Vamos olhar aqui, ó, tá mais fácil. Qual que é a parte numérica? É meio. Qual que é a parte algébrica? É somente o x. E qual que é o grau? É só olhar o expoente da parte literal. Opa, isso é 1. Ah, entendi, professor. Tudo isso vai ser importante para a nossa comunicação, tá ok? Eu estou dando nome aos bois aqui nessa parte. Observações para monômios, coeficiente, parte literal e grau. Observe esses 2 monômios que eu coloquei aqui. O coeficiente não está aparecendo, mas tem um sinal de menos aqui. Quem está escondido continua sendo 1. Portanto, o coeficiente é menos 1. A parte literal, x à quinta, o menos não vem para a parte literal, é só a letra. E o grau aqui normal, soma dos expoentes da parte literal, que no caso é só 1, 5. Agora, todo número é também considerado um monômio, apesar de não ser uma expressão algébrica. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer parte literal que eu quiser aqui, ó. Por exemplo, x elevado a 0, que vai dar 1, fica 32 vezes 1, continua 32. Posso colocar y elevado a 0, z elevado a 0, ou seja, esses números são considerados monômios com parte literal indefinida. O coeficiente vai ser 32, a parte literal é indefinida, e o grau, lembra quando eu fiz aparecer x elevado a 0 aqui? Então eu posso dizer que o grau desse monômio é grau 0, ou então grau nulo, beleza? Polinômios agora, galera. Vamos supor que eu tenha a soma de 2 números quaisquer. Então ela vai ser generalizada por essa expressão algébrica. Por exemplo, x mais y. Pessoal, eu tenho soma aqui no meio. Monômio é caracterizado por expressões algébricas que só tem multiplicação entre os seus termos. Apareceu uma adição aqui, descaracterizou ser monômio.
Mas se eu olhar separadamente o x e o y, nós temos dois monômios sendo somados. Ótimo, professor! Então aqui eu tenho dois monômios, isso nós chamamos de binômio. Mesma coisa da letra B. Tenho um monômio na expressão inteira? Não. Mas separadamente eu tenho um monômio aqui, eu tenho outro monômio aqui e tenho outro monômio aqui. Ótimo! Três monômios, isso forma o quê? Um trinômio. Por último, nós temos quatro monômios, diga-se de passagem, usando só uma variável. Não tem um nome específico para uma expressão algébrica com quatro monômios. Nós chamamos apenas de polinômio. Mas cuidado! Monômios, binômios e trinômios também são considerados polinômios, tá ok? E o grau, professor? Como é que a gente determina o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é determinado pelo monômio que tem maior grau. Como assim? Aquele monômio dentro daquele polinômio que tiver maior grau determinará o grau do polinômio. Por exemplo, o grau do monômio x é 1. O grau do monômio y também é 1. Uai, os dois têm grau 1, então não tem quem tem maior, então o grau desse polinômio também vai ser 1. Agora aqui, o grau desse primeiro monômio é 5. O grau do segundo monômio é 4. O grau do terceiro monômio é 1. Quem tem maior grau? Não é esse monômio? Então, esse monômio determina o grau do trinômio, que no caso vai ser grau 5. Qual que é o grau desse monômio? 5. Desse? 4. Desse? 1. Qual que é o grau desse monômio? 0. Opa! Qual que é o maior grau? 5. Ótimo! Esse monômio vai determinar o grau do polinômio. Grau 5 também. Adição algébrica de monômios, galera. Primeira regra. Só acontece a adição algébrica de monômios se eles possuírem a mesma parte literal. Ou seja, se eles forem monômios que nós chamamos de monômios semelhantes. O coeficiente pode ser diferente, mas a parte literal tem que ser exatamente a mesma. Então, muito cuidado com isso, porque eu já vou até comentar aqui os principais erros que vocês cometem. O primeiro exemplo aqui vai ser somente para a gente aprender a regrinha de como adicionarmos monômios que são semelhantes, tá ok? 3x mais 5x, intuitivamente, todo mundo sabe responder que isso aqui é o quê? 8x. Mas, vamos aprender a regrinha. A gente soma os coeficientes e repete a parte literal. Grava isso, pelo amor de Deus, porque você está achando que isso aqui é fácil, mas agora a sua cabeça vai bugar. Toma cuidado aqui para a questão dos sinais, não é? 3 mais 5 dá 8, porque a gente aprendeu isso na adição algébrica. Apesar de a gente saber do sexto ano, a gente aprendeu como soma de números com sinais iguais, conserva o sinal e soma. Por isso o módulo de operações com números inteiros veio antes desse módulo. Agora você deve estar pensando, vixe, eu não estudei o módulo de números inteiros direito? Então você vai ter que voltar agora lá para você ficar fera, depois você volta aqui. Letra B. Vamos eliminar os parênteses primeiro. Menos 9y, mais com menos dá menos 6y, menos 5y repete, menos com menos dá mais 12y. Eliminei os parênteses. Agora vamos fazer as regrinhas de adição algébrica. Soma os coeficientes, conserva a parte literal, uma vez que esses monômios têm a mesma parte literal, ou seja, são semelhantes. Menos 9 menos 6 dá menos 15. Menos 15 menos 5 dá menos 20. O y se conserva. Vou repetir o mais 12y porque eu somei todos os negativos. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e diminui. Opa, o que eu faço com a parte literal? Eu conservo, entendeu? Mas e os erros que o senhor falou que nós íamos cometer? É aqui. Eu coloco lá para você, resolva, né? Ou então simplifique a expressão x mais y. Aí você vai lá e me bota xy. Não! Não faça isso, pelo amor de Deus. X mais y não são monômios semelhantes. Eles não dão para juntar. Não dá para fazer nada aqui. E observe bem, x mais y é a soma de dois números. Xy é a multiplicação de dois números. São casos raríssimos em que a soma de dois números vai dar igual a multiplicação de dois números. Não faça isso. Então, pelo amor de Deus, x mais y não é x vezes y.
E aqui 3x mais 4? Oba! 7x? Também não, porque aqui no 4 nós não temos 4x. Ah, professor, agora eu entendi, não são monômios semelhantes, né? E o que eu faço? Nada também, 3x mais 4 é 3x mais 4, já está o mais simples possível. Deixa quietinho lá no canto dele. Combinado? Então, não é 7x. Não é 7x porque aqui não é 4x. Deixa bonitinho assim. Professor, e se no caso tiver duas variáveis na expressão? Junta aquilo que for semelhante. Por exemplo, 5x menos 7x dá para juntar. 5 menos 7 dá menos 2. Conserva a parte literal. Isso é semelhante a isso, que é semelhante a isso. Menos 3y menos 9y, fazendo os negativos primeiro, isso dá menos 12y. Opa! Menos 12y mais 12y, cancela. Legal. O que vai sobrar? Menos 2x. Ah, professor, e se tivesse sobrado só menos 1y? Então ia ficar menos 2x menos y. Somente isso. Outro erro que vocês costumam cometer. 4x ao cubo mais 6x ao cubo. Parece que quando a gente põe outro expoente aqui que não seja 1, buga a mente. 4 mais 6, 10. Aí vocês vão lá e colocam o quê? 10x à sexta. Não, galera! Continua sendo monômios semelhantes. Como é que a gente faz? Regrinha inicial. Soma os coeficientes e conserva a parte literal. A parte literal não é somada aos expoentes. Último exemplo, prestem atenção que às vezes a parte literal parece que não é a mesma. Mas é. ABC é a mesma que BAC, que é a mesma que CAB. Uma vez que a ordem dos fatores não altera o quê? O nosso produto. Então, sim, esses monômios são semelhantes. Vamos colocar 6 mais 2 vai dar 8. 8 o quê? ABC. Repete o menos 7 BAC. E aqui, 8 menos 7 dá 1. 1 o quê? Tanto faz. Vou colocar ABC porque está na ordem alfabética. Esse 1 não precisa aparecer. Então, o resultado final simplificado dessa expressão algébrica é ABC. É isso então, galera. As outras operações com monômios, outras operações com polinômios, nós vamos explicando não na medida do possível, mas na medida do necessário. O mais essencial para você aprender equações é operações com monômios, principalmente adição algébrica, tá ok? Então todas as outras operações que forem surgindo, eu vou explicar nos próprios conteúdos que forem exigindo essas operações, combinado? Ficamos por aqui, muito obrigado por assistir a mais essa aula, eu espero ver você na nossa próxima.